estar ciente de que isso existe pode ser considerado um conhecimento diferencial para quem está buscando ainda conseguir isso? Ah, sem dúvida, porque a gente está falando aqui o quê? Que você vai mostrar no seu processo seletivo que você é o cara para o job, né? Que você é o negócio, você é a pessoa certa para o trabalho. E se eu estou dizendo que a rotina da profissão prevê você não só saber manter consciência situacional, a pessoa que definitivamente realiza isso na rotina dela como um hábito, num processo seletivo, fica muito claro. Ela consegue, Fica mesmo muito... sem precisar falar nada. Sim, opa! Tem técnicas que você desenvolve que só da pessoa te olhar, ela sabe que você se planejou para estar ali. Episódio 2 do Desaprenda pra Voar começando, e como a gente prometeu no episódio 1, o assunto hoje é... Quais são os motivos errados pelo qual você deseja voar? Ah, peraí. Vamos de novo. Porque o cara quer voar... Exatamente. Tem muitas pessoas que querem essa carreira, mas o motivo pelo qual eles querem essa carreira é algo que ali na frente vai sabotar todo o plano deles. E o que vai acontecer? Vai ficar... Muito provavelmente essa pessoa vai ter grande dificuldade em conseguir sua aprovação no processo seletivo, vai ter muita dificuldade em se inserir no mercado, principalmente, porque a aviação ela quer um determinado perfil, ela tem uma determinada exigência e essa exigência vai conflitar com esses motivos errados, né, que a pessoa tem para voar. Então, ela tem que entender quais são esses motivos para, sim, conseguir trabalhar e buscar os reais motivos, os motivos certos, as motivações certas para estar nessa carreira. Tá. Deixa eu só entender uma coisa antes da gente entrar nos motivos, que eu tenho certeza que tu vai listar alguns aí pelo teu tom. Eu só quero entender o seguinte, ele tem um motivo. Por que ele quer entrar na carreira de aviação? Quando é que ele vai falar sobre isso? Quando é que ele vai demonstrar isso que vai atrapalhar que ele consiga a vaga dele? Ou como é que funciona? É importante a gente entender uma coisa. Isso que a gente está conversando aqui não é algo que vai ser dito num processo seletivo. Não é aquilo que tu diz para o teu selecionador, não é o que tu fala numa entrevista. Antes de tu chegar nesse estágio, tu tem que ter a tua verdade. Aquela verdade tua. Aquilo que é só teu. Aquilo que tu sabe e tu consegue lidar com isso. No momento que tu... É a base, vamos dizer assim, né? Eu sempre falo nas minhas aulas que a primeira aula que você tem em qualquer arte marcial que você vai aprender, a primeira aula é sobre base. Por quê? Porque toda defesa só é bem executada se você está com uma boa base no solo. E todo o ataque parte de uma base bem feita. Então, isso as artes marciais ensinam pra gente num conceito. Qualquer primeira aula de arte marcial que você vai ter na vida, você vai aprender isso, esse conceito básico. Então, a gente tem que entender que muito antes de você se candidatar a uma vaga para o voo, você tem que ter uma boa base. E é disso que esse tema fala. Você ter as razões certas e alinhadas com a profissão vão fazer toda a diferença lá na frente. Você ter os motivos errados, as motivações erradas para voar, vai criar todas as falhas, todos os buracos do caminho que você vai cair logo ali na frente. É disso que a gente está falando aqui. É de você saber a sua própria verdade para ter uma boa base e de posse dessa base você poder evoluir consistentemente na construção da tua carreira. Entendi. A pessoa pode fugir de alguma coisa, buscar na aviação para fugir de alguma coisa? Eu costumo dizer o seguinte, a primeira pergunta que você tem que aprender a responder para você mesmo, volto a repetir aqui, isso aqui não é coisa de entrevista, não é processo seletivo, não é nada disso. É para você poder montar a sua própria base. Isso tá, que Edu? o Edu perguntou, então, na verdade, eu posso entender como já um motivo errado. Não precisa ser um motivo errado, mas você tem que saber do que você foge. Não tem problema nenhum ser isso aqui. Não tem problema. Essas coisas que eu vou relatar para vocês com relação aos motivos, motivação errada, não tem problema você ter uma delas.
A questão é você saber lidar com ela. Você sabe lidar com isso ou você não sabe lidar com isso? Se você não sabe lidar, você vai cair no buraco ali na frente que vai se abrir. Provavelmente, muito provavelmente isso vai acontecer. Então, eu posso te listar assim, por exemplo, eu te pergunto, do que você foge? Eu sempre uso essa metáfora, né? A gente tem que ser capaz de olhar para a nossa própria vida e fazer um resumo dela. Assim como você assiste um filme, né? Tá. Então, por exemplo, se eu te perguntar, qual foi o último filme que você viu, David? Não é ideia, pergunta essa pro Edu. Tu não vê filme? Né? Edu, fala aí o último filme ou o último bom filme que tu viu. Qualquer filme serve. Qualquer filme. Qualquer filme. O último filme bom que você O viu. último bom filme que eu fui ver com a Ana foi Bohemian Rhapsody. Qual? Bohemian Rhapsody. Beleza, vamos lá. Conta pra mim do que Fala fala que esse então, filme. Cara, é a história do Brian May. A história de vida Brian dele. May, nossa, é que eu fui fixado do Brian May, do Fred Mercury. Ah, tá. Fred Mercury. O Brian May é o guitarrista. Tá. Que eu foco em outra coisa. A história do cara, de como ele foi em busca que ele queria ser cantor, que ele queria... Buscou a banda, buscou os caras e foi atrás do sonho dele e fazer carreira. E dentro dessa busca dele tinha várias vezes que ele fugiu até dos propósitos da banda, fugiu para fazer a música dele, foi fazer carreira solo e tal, porque eram as coisas que ele queria. Isso tudo tava no filme. Tá. Quanto tempo tem esse filme? Qual a duração dele? Cara, é umas 2 horas e pouco. 2 horas e padrão, pouco. Exatamente. 2 horas e 20 por aí. Então presta atenção. Um filme de 2 horas e 20, vamos dizer assim. Padrão. Quanto tempo o Edu levou pra me contar sobre o que era o filme? Sei lá, segundos? Nem um minuto. Não, É exatamente isso que acontece no teu processo seletivo. Exatamente a mesma coisa. Só que tu vai estar narrando a tua própria vida. Damn. Então, o que acontece aqui? Acontece que se tu não sabe as coisas certas que tu vai destacar, você vai cair no buraco esse que eu falei que ia ser aberto ali na frente. Coisas certas que tu vai destacar. Destacar. Então, tudo bem que você tenha, por exemplo, um motivo, queira a aviação como um motivo de fuga. Tudo bem, mas desde que você saiba lidar com isso. Não Isso destacar. tem que ser uma verdade primeiro para você fazer a sua base. Você estrutura a sua base. Aí depois, com a sua base estruturada, agora você tem o real motivo por trás daquele motivo que você conta. E agora a sua credibilidade aumenta. Porque você fala isso com mais segurança. Deixa eu me aprofundar um pouco mais que vocês vão entender do que eu estou falando aqui. Existem, por exemplo, pessoas que fogem de um relacionamento. Elas podem estar fugindo ou do término de um relacionamento. Ah, eu terminei um relacionamento e agora eu quero voar pelo mundo. É um exemplo, tá? Segundo, eu posso ter uma opção sexual onde eu tenho medo da aceitação das pessoas no local onde convivo. Então, se eu falar qual é a minha opção sexual, que podem não ser aceitas no ambiente onde vivem, podem querer a aviação justamente para não ser julgadas. Então é uma fuga, tá? Outro assunto que pode ser, que é muito frequente, é o desgosto com a carreira atual. Eu tô muito desgostoso com a carreira que eu tenho e aí por esse motivo eu quero me reinventar e acaba indo para aviação. Né? Tem pessoas, aí já é mais comum em quem é mais jovem, né? Eu quero fugir do controle dos meus pais. Quero ter meu próprio espaço, não quero eles cuidando o que eu estou fazendo. Então, a aviação parece ser o quê? A solução para os meus problemas. E esse aqui, na verdade, é o grande problema. Toda vez que você enxerga a aviação como a solução para os seus problemas, você está tendo a motivação errada para ir voar. Você vai construir a sua carreira em cima de uma duna de areia. Fato. Acho que a maioria das profissões, né, o cara vai escolher fazer alguma coisa para... eu vou por causa do dinheiro, eu vou por causa da fama, eu vou por causa... Cara, a motivação é errada, né?
Mas Cara, assim, a aviação ela não tem uma barreira muito forte de entrada quanto à formação, né? A pessoa pode fazer isso tendo nível médio e faz Hoje, o com curso de nível comissário, médio, faz o comissário, faz de a que prova leva em ANAC torno e de vai. 5 Só meses que na a média. barreira de entrada ela é muito forte, porque é muito concorrido. Então, tu acaba, né, pelo número de vagas que tem hoje no país, só os melhores vão entrar. Então, assim, a pessoa passa por ela precisa se preparar muito, né? Ela tem que querer muito, assim. Tu acha que a pessoa se sustenta... O que eu quero saber é o seguinte, ó. Tu precisa te preparar muito. Sim, mas por E quê? se tu tá com o motivo errado, tu vai ter a disciplina e a determinação para fazer a preparação necessária, para estar entre os melhores? Precisa se preparar muito, as pessoas precisam entender o seguinte, que não é só preparação para a profissão. A carreira de comissário mexe com a tua vida particular. Tu terminou o teu trabalho hoje, tu tá em Fortaleza. Tu terminou o teu trabalho amanhã, tu tá em Belém. Tu terminou o teu trabalho depois de amanhã, tu tá em Buenos Aires. E a vida continua, tuas contas continuam chegando na tua caixa de correio, o cano continua furando em casa, o vazamento continua acontecendo, os filhos adoecem, o cachorro precisa ir pro veterinário, o pneu do carro fura, o carro tem que ir para revisão, a vida continua exatamente igual a de todas as outras pessoas. Um dia eu cheguei em casa e meu pai derrubou uma caneca lá, ficou brabo. Eu disse, ué, o que está acontecendo? Ele disse, ué, o que está acontecendo? Estou ficando velho, eu não enxergo mais. Brabo, porque ele tinha errado a mão na caneca. E eu fiquei olhando e pensando, cara, meu pai envelheceu, quando é que isso aconteceu? Eu estava voando. O tempo não para você ir lá brincar de avião. A galera não se dá conta disso. Tem muita gente que deseja aviação loucamente, mas se dá conta que o tempo não vai parar. As coisas vão continuar acontecendo. E é por isso que eu falo sempre, você tem que saber muito bem o motivo pelo qual você está escolhendo essa carreira. Isso é uma carreira, ela é muito séria, ela mexe com todo o teu dia. Ela não é algo que você vai ali, beleza, agora das 8 às 6 eu sou isso, depois das 6 eu estou de volta no meu mundo. O teu mundo é aquilo ali, a partir de agora. Você não está fora, entende? Você chegou, você está num hotel, gerenciando o seu descanso para cumprir a próxima jornada. Mesmo no descanso, você está trabalhando, você está gerenciando o seu descanso para poder cumprir a próxima jornada. Você está planejando quando é que você vai se alimentar para poder fazer a próxima jornada. Você está planejando as suas horas de sono para poder cumprir a próxima jornada. É um envolvimento monstruoso. E o que isso demanda? Por que isso é tão importante? Porque você tem que entender que você tem que ter as habilidades necessárias para sobreviver a esse mundo. Não só ao voo. Você tem que ter características de vivência, convivência. Você tem que saber lidar muito bem. Olha só que louco. Ao mesmo tempo que você tem que saber lidar com pessoas, trabalhar com pessoas, você tem que lidar com individualidade muito bem. Porque você fica horas sozinho num quarto de hotel. Tem gente que acha que ser comissário é só bons restaurantes, piscinas e hotéis maravilhosos. Mas vai por mim, o reloginho de sozinho num quarto de hotel tem bastante horas também. Então, ao mesmo tempo que você tem que saber lidar com pessoas, você também tem que lidar bem com a individualidade. Ao mesmo tempo que você tem que ser flexível, você tem que saber se impor. Então, o teu senso de julgamento tem que ser algo muito, muito bem definido, muito desenvolvido. Percebe? Não é algo que você vai usar só dentro do avião, não são só habilidades técnicas. E por que nós estamos falando aqui dos motivos errados? Porque você querer ter uma profissão dessa só porque você terminou um casamento ou porque você terminou um namoro e a pessoa que estava do teu lado antes não te apoiava e agora você vai atrás do seu sonho, cara, uma hora ou outra isso vai te derrubar. Porque eu criei uma metáfora e eu digo o seguinte: a aviação é igual namorado ciumento ou namorada ciumenta. Qual é a atitude do namorado ou da namorada ciumenta? O que ela te pergunta, Edu? Ser controlador, onde é que tu foi, para onde é que tu vai. Onde é que tu foi, para onde é que tu vai, o que tu comeu. Com quem tava lá, com quem que tu falou, não é essas coisas? E aí eu te pergunto, Edu, essas perguntas refletem o quê? Os medos. Os medos da pessoa com relação a perder você. Ponto. Perfeito. Então, como é que tu deixa calmo o ciumento?
Meu amorzinho, é só você que existe na minha vida. Calma, vem cá, beijinho. Toma os 2 tapas, mas continua a abordagem, não é? E aí você vai dar o que justamente para a pessoa? Você disse insegurança. O que você vai fornecer para a pessoa agora é segurança. Carinho, atenção, os mimos. Eu acabei de descrever para você o que é um processo seletivo. Pergunta da companhia aérea é igual pergunta de namorado e namorada ciumenta. As perguntas são relacionadas aos medos que ela tem com relação a você. A criar um relacionamento empresa-empregado com você. Se ela está te fazendo essas perguntas, é porque ela tem medo. O que você precisa dar para ela? Segurança. Entende? Muito interessante. Então, uma vez que... Só que você vai ter que dar segurança nos campos que ela está investigando. Então, se ela está te investigando nisso, cara, ela precisa de segurança ali. Você tem que dar uma resposta, você vai ter que trazer a essência da sua história de vida que dê segurança para aquele momento, para aquela referida pergunta. Tá. Me chamou muita atenção aí quando tu falou assim, eu acordo em Fortaleza, depois eu acordo em Buenos Aires, depois eu acordo... Isso não é uma coisa boa? Tu não tá conhecendo lugares novos, culturas, pessoas diferentes, assim, não tem gente que quer ir pra aviação justamente para ter isso, e tu tá listando isso como uma coisa difícil? Isso é uma coisa extremamente difícil, Mas porque a isso sua vida não parou. Mas eu já ouvi muita gente dizendo que quer ir pra aviação por isso. Exatamente. Então, Mas pode ser um motivo errado. Mas aí é que está a grande questão. As pessoas não se preparam para aquilo que elas vão viver após estarem lá. Elas só querem estar lá. Tá, Hoje a luta de quem está no mercado indo atrás dessa vaga é para estar lá. Elas não se preparam para... Tá, uma vez que eu estiver lá, o que é que eu vou precisar saber, com que coisas que eu vou precisar lidar? E a companhia está investigando isso. O David vai conseguir gerenciar a situação depois que ele estiver aqui, com isso que ele sabe, com essas habilidades que ele tem. A empresa está pensando em você 15 anos à frente, amigo. 20. Ela não vai te contratar para você ficar 2 aninhos lá. Ela está fazendo um investimento de longo prazo. Vai dar umas bandinhas de avião e tudo certo. Não. Ela vai investir. Olha, Emirates, né? Dados que, inclusive, eu fui numa palestra da Emirates, coloquei lá no Instagram para o pessoal acessar nos destaques lá. Cara, o investimento da Emirates para levar um brasileiro é de $77 mil na formação de um comissário que ela vem aqui no Brasil, pega ele e leva para lá. $77 mil. É muita grana. Eles têm que ter absoluta certeza que você é a pessoa para o negócio deles. E você lá só querendo ser aceito. Ser aceito. Você procurando ser aceito. Não é ser aceito que você tem que buscar, você tem que demonstrar que você é a pessoa para o negócio. Você é a pessoa com as habilidades certas para sobreviver a todas essas coisas que a gente está falando aqui. Então, volto a dizer, cara, não tem problema se você terminou um relacionamento e agora despertou para a aviação. Mas você tem que trazer os motivos certos. Entende? Como é que eu vou te dizer? Lá, voltando para a analogia lá do namorado e da namorada ciumenta, tá? Cara, a companhia aérea quer saber o quê? Que para ela ter segurança, ela tem que ser a sua única opção. Única, primeira, prioritária, exclusiva. Entende? Então, por exemplo, quem tem uma carreira atual, poxa, você quer vir para a aviação porque você ama a aviação ou você quer vir à aviação porque, sei lá a advocacia está muito concorrida? Se eu suspeitar que você quer vir porque a advocacia é muito concorrida, você já era. Mulheres que estiverem escutando aqui, né? Você tá lá na baladinha, aí você vê o cara, você vê o cidadão ciscando para tudo que é lado. Para tudo que é lado ele tá ciscando. E aí uma hora ele vem pro seu lado. Ele vai ter moral com você? Ainda mais no fim de festa. Fim de festa. Agora aquela pessoa que só deu uma olhadinha, 2, 3 olhadinhas, você viu que chegou 2, 3 mulheres no cara, chegaram nele e o cara não, e ele continuou olhando para você. Qual é agora o nível de interesse? Galera, é a mesma coisa.
A aviação quer ouvir que você é a única opção dela. Ela não quer ter, nem por um vago momento, a percepção de que entre a aviação e qualquer coisa você suspeite, considere remotamente a possibilidade de ficar com a outra coisa. Porque o nível de envolvimento, ele é um nível de envolvimento muito além de tudo que existe no mercado. Não existe uma outra profissão que você... Eu não consigo, pelo menos, ver um nível que você realmente continue conectado com a profissão quando você está no seu período de descanso, por exemplo. Empreender. O empreendedorismo realmente ele... Mas isso é do empreendedor, ele é assim, né? O Gary Vee fala, né? Fala-se muito em foco. Foco, você tem que ter foco. Empreendedores, esqueçam isso. Das 8 da manhã até o meio-dia, vocês terão 20 ideias e vocês vão querer desenvolver 20 negócios diferentes e ficarão loucos com todas as ideias que vocês têm e também frustrados porque vocês não conseguem desenvolver todas as ideias que você tem. A cabeça do empreendedor, ela é assim. Diferente. Se tu não tem essa cabeça, tu não segue teu empreendimento. Exatamente. Mas então, provavelmente... Mas é um outro perfil, né? É um outro perfil, mas provavelmente tem um perfil que vai focar na aviação, né? E tá tudo bem, cada um tem um tipo de perfil. Mas tudo bem, como eu disse, não tem problema nenhum se você saiu de um relacionamento e agora entende que a aviação... tinha algo te ancorando e agora não tá mais te ancorando. Agora não tá mais, beleza. Sonho. Mas esse não é o enfoque que você tem que dar. Mas a aviação vai investigar isso em você. Ela vai investigar. Tá, mas por que agora? Por que agora? Por que agora? Sim. Boa pergunta, por que agora? Tu falaste do pessoal, eu era advogado e agora eu quero ir pra aviação. Exatamente, cada pergunta vai ser a mesma. Ó, troca de carreira, fugindo do controle dos pais não, mas troca de carreira e relacionamento, eles vão te perguntar, eles vão investigar isso para saber como é que você gerencia a sua vida pessoal e com certeza vai vir essa pergunta, por que agora? Se você tem mais de... Não vou determinar um número aqui, porque senão o pessoal se agarra muito. Mas se você é mais velho, vamos dizer assim, né? Se você é mais experiente... Obrigado, esse cabelo branco. Tamo junto. Muito mais experiente. Então, muito provavelmente eles vão investigar. Essa pergunta é quase certeza que vai vir. O porquê agora. Não é só o porquê, é porquê agora. Tem que saber explicar isso de bate-pronto. Tem que saber explicar isso de bate-pronto, você trazer motivos. Volto a dizer, pergunta de companhia aérea é igual namorado ciumento. Ele quer o quê? Segurança. Então agora você vai ter que dar a segurança que eles estão querendo justamente com essa pergunta. Muito legal. Me chamou a atenção hein, que no meio de tanta coisa que tu está ensinando pra gente e pro pessoal que tá ouvindo, tu falou assim, a necessidade de ser aceito, né? Só quer ser aceito. E tem uma coisa que me intriga, né? Que é a questão de participar de uma comunidade, né? Eu tô falando aqui da questão da uniformidade. Tá? Eu pra quem não sabe, né? Eu fui militar, Edu. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Edu também. Foi tão ruim assim essa experiência, Edu? O Edu também. Ainda sou, né? Da reserva o cara sempre é. Então o que acontece lá? Uma vez militar. Uma vez militar, sempre militar. É unidade de medida. Então, lá tem essa questão da uniformidade. A gente tem que todos sermos muito semelhantes, usar o mesmo cabelo, a mesma roupa. E algumas pessoas acham isso muito bonito e outras pessoas não gostam, acham que é uma imposição. E a aviação eu vejo que tem isso, né? Porque os uniformes são muito bonitos na aviação. E eles acabam chamando a atenção. Destacam. Se destaca, né? Eu não sei se esse ser aceito pode ser considerado fazer parte dessa comunidade que trabalha assim com uma uniformidade, que a comunidade geral enxerga aquelas pessoas como pessoas diferentes, tem um conhecimento diferente, está numa posição diferente. Sim, toda profissão tem isso, né? Pelo simples fato de ter um linguajar próprio. Então a gente na aviação, quando a gente está conversando, por exemplo, com quem é piloto, com quem é comissário, e às vezes a gente não entende alguma coisa, sempre rola um confirme. Por quê? Porque esse confirme é algo que geralmente é utilizado na fonia. Então, exato, a gente usa expressões, né? Que determinam que só quem é da mesma área entenda. Isso vai criando um clã.
né? Então, uma vez que existe esse clã, essa identificação, muitas pessoas, sim, elas buscam entrar para a aviação para se sentirem parte de um grupo, parte de um bando, né? Eu quero fazer parte daquele bando ali, eu quero ser aceito pelo grupo. Mas, geralmente, pessoas que têm essa motivação, elas provavelmente vão ter também esse reflexo em outras áreas da vida dela. É bem comum isso acontecer. Então, é o fato da pessoa ter como uma necessidade a aceitação social. E a aceitação social, ela pode se apresentar de diversas maneiras, como, por exemplo, eu tolerar determinados comportamentos e ações que normalmente eu não toleraria, mas eu tolero para ser aceito no grupo. O tempo todo. Então, mas tem pessoas que têm isso muito mais desenvolvido, a ponto de ser inclusive um sabotador. Se anula. Isso, de se anular. Então, essa pessoa, ela tem que aprender a gerenciar isso, conforme ela vai se conhecendo, ela vai precisar gerenciar isso, porque isso vem lá de antigamente, né, cara? Imagina, você fazia parte da tribo, aí o alto clã da tribo não gostava das suas atitudes e te expulsava. O que ia acontecer com você? Você ia pra selva sozinho. E aí você vai ser devorado. Você perdeu ali a proteção da aldeia, você perdeu a presença lá, o curandeiro que vai poder te ajudar se você ficar doente, e etc. A comunidade, você foi excluído da comunidade. Logo, a sua vida corre risco. Então, isso vem bem de antigamente. Hoje em dia, nos tempos modernos, cara, o que a minha vida corre risco se eu não for aceito num determinado grupo? Nada. Meu condomínio continua me dando segurança. Se eu for no supermercado, eu vou continuar tendo comida. Então, a aceitação social, ela é muito intuitiva, assim, é muito instinto bicho mesmo, que a gente tem e que a gente não sabe lidar. Uma vez que a gente aprende a lidar com isso, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil de você lidar, inclusive, com a frustração. Você não tem mais aquele sentimento, eu preciso ser aceito. Tudo bem, eles não gostam de mim. Então tudo bem, entende? Não tem como agradar todo mundo. Exato, não tem como agradar todo mundo. Mesmo aqui a gente fazendo esse podcast, tentando ajudar pessoas, tentando gerar insights com pessoas, vai ter gente que vai se clicar lá no não curtir. É que pra ajudar uma pessoa, ela vai gostar de ti, mas necessariamente a outra não vai gostar, porque vai doer nela ouvir alguma coisa, ela não vai concordar com algo que tu fala. Tem gente que daqui a pouco, né, a gente falou aqui de vários exemplos de motivos errados, de sair da profissão, e tem gente que vai achar que não, e é normal, tá tudo bem, a gente não tá aqui pra agradar todo mundo, a gente tá aqui pra ajudar. Na minha profissão tinha muito disso, que a gente tem. Tu tem que andar conforme a cartilha. Aonde, Edu? Na minha profissão que eu tinha antes. Ah, na profissão. Na profissão O que Edu é maestro de música. Eu como militar, tu tem que andar dentro do regulamento, de uma série de normas. Mas assim, gente, eu tenho uma individualidade e eu não sou o segundo sargento em casa. Nunca botei as crianças em forma, nunca... Gente, é assim, tem comportamento, tem que ter profissionalmente, mas pode ter tua individualidade. Então, eu tinha alguns benefícios na carreira, sim, eu podia fazer coisas que eu queria fazer. É como uma pessoa que vai, por exemplo, vai querer fazer curso de comissário só para viajar. É o caso de eu querer só esse benefício e quero o benefício e não quero... Eu quero o bônus, mas não quero o ônus. Sim, como é que funcionaria isso? Tem muitas pessoas que têm aquela famosa assim... Eu busco entrar na aviação pelos benefícios que a profissão me proporciona. Tem, né? É aquela receita ideal, sabe? A pessoa... Bom, tem um monte de benefícios. Quando a gente descobre... Quando a gente descobre a profissão... Uma invejinha de vocês. A gente fica assim... Gente, como é que eu não pensei nisso antes? É a solução para os meus problemas. Voar pelo mundo. Viajar. Ganhar para viajar. Vou conhecer novas culturas, novos lugares. Trabalhando sempre com uma pessoa diferente. Ou seja, não preciso ficar aguentando meu chefe chato todo santo dia. Cara, porque
Vai ser outro chefe chato. Vou ter outra pessoa. Outros que eu só tenho que aguentar eles por 6 dias e depois eu me livro. E daí na próxima chave de voo vai ser outra pessoa. Então a pessoa... menos que o Big Brother. Quando a pessoa descobre isso, ela vê ali literalmente só oportunidades na frente dela e o mundo é maravilhoso e tudo vai dar certo e enfim. Mas como eu disse, existe o depois e a pessoa tem que entender que ela tem que se preparar para o depois e não para conseguir a vaga. Se preparar para conseguir a vaga é igual secar gelo. Não vai funcionar. Você tem que se preparar para aquilo que está por vir. Para aquilo que a carreira vai demandar de você. Uma vez que você se preparou para isso, quando você estiver em um processo seletivo, eles vão identificar por quê? Porque é isso que eles estão procurando. E aí é aquilo que você tem a sorte que eles estão procurando. A consequência. Entende? Isso é uma oportunidade. Eles estão procurando isso, então agora você simplesmente vai mostrar que você se preparou para aquilo que vem depois. Então aí a sua contratação é uma consequência. Não era a meta não é ser contratado. A meta é você saber lidar com tudo que a profissão exige de você. Uma vez que você souber lidar com tudo isso que a profissão exige de você, cara, é natural. Eu gosto de dizer, é a rota do inevitável. Quando você se coloca nessa rota, é inevitável que você vai voar. É inevitável. Seja na companhia A, B, C, seja nessa seleção, na 10ª, é inevitável. Então é por isso que a gente está vendo aqui muitas coisas que às vezes a gente tem que dar um passo atrás para reconfigurar, para depois dar um passo à frente. É por isso que esse podcast chama-se Desaprenda para Voar, porque a gente tem que lidar justamente com questões que para nós são verdades absolutas, estabelecidas. Mas aí a gente vê pessoas escrevendo pra gente dizendo: eu já fui a 3 seleções e não passo. Eu caí uma vez numa fase, caí em outra vez em outra fase. Já fui a 8 seleções, mas aí é que tá. A base não tá consistente. Você não deu o passo atrás, não desaprendeu as coisas que você precisa desaprender para agora configurar no modelo que a aviação exige. Então, se você não fez isso, as chances são que vai continuar reprovando. Vai continuar batendo e voltando. Porque você precisa passar... Hoje ele sem que tu perceba, mas é muito mais difícil. E é por isso que todo processo seletivo precisa de no mínimo 6 meses de carência. Por quê? Porque dentro da psicologia eles entendem que 6 meses é o tempo necessário para que alguma mudança significativa aconteça. Carência quer dizer que se eu participei de um processo seletivo, eu só posso participar de novo daqui depois a de 6 meses. Ou seja, se eu não estou pronto e eu for para um processo seletivo, eu estou queimando uma ficha. Está queimando uma ficha, mas se você foi para o processo seletivo, não foi reprovado, esperou 6 meses e foi de novo, sem fazer nada, sem procurar mudança alguma, aí você queimou 2 fichas, com o mesmo palito de fósforo. Com o mesmo palito de fósforo. Literalmente. Porque você não foi atrás de transformação, você não mudou nada. Ficou muito claro. Porque se você foi eliminado, beleza, foi eliminado. Qual fase? Tal fase. Ok, então eu preciso trabalhar algo nessa fase aqui. Você tem que fazer a investigação, tem que descobrir o que é. Uma vez que você descobriu o que é, você tem que partir agora para a ação. Por quê? Porque intenção não muda nada. É a ação que muda. O que você tem que mudar? O que você faz agora e que antes você não fazia? Fez? Beleza. O que você aprendeu com isso que você fez? Você repete a ponto disso virar uma habilidade? Então você tem que ter estratégia, galera. Tem que ter planejamento. Sem planejamento, sem estratégia, sem uma visão macro da coisa, você nunca vai aprender a gerenciar situações que vão estar na tua frente. Por exemplo, você é um comissário, você vai ter uma situação a bordo do avião. Cara, você tem que dar aquele passo atrás para você continuar tendo uma visão do todo. Se você der um passo à frente ali, fazendo uma analogia aqui, você vai talvez ser engolido pelo problema e começar a fazer parte dele, né? E ali você gerencia o problema. Então você tem que manter sempre esse foco, manter esse overview, assim, sabe? Essa imagem do todo para você conseguir gerenciar. Porque se você, como eu disse, se você entra de cabeça nele, você começa a fazer parte do problema. É a história do aquário. Isso, e tem muita técnica para você conseguir fazer isso. Tem muito macetezinho,
É experiência, coisa que a gente vai adquirindo com o tempo mesmo. Se tem alguém aí que voa e está ouvindo a gente, provavelmente vai entender exatamente do que eu estou falando. Com o tempo você vai pegando alguns macetes, algumas dicas, né, que só um profissional que tem realmente vivência na área consegue te passando aos pouquinhos. Por isso que é muito legal o voo, ele é muito rico, porque a gente aprende muito. Eu estou com 13 anos praticamente de voo, vou completar agora em janeiro, 13 anos de voo, e todo voo eu aprendo uma coisa nova. A gente está em outubro de 2019, tá, pessoal? Eu tenho só mais uma pergunta aí do motivo errado, que é uma que eu listei aqui, que eu li bastante já, gente falando. Mas antes disso, pra gente não ficar só batendo nas coisas ruins, porque tu mostrou muitas dificuldades, né? Mas é bom, né? Ser comissário. Tem um monte de coisa boa. Sim, e uma das coisas que atrai muito as pessoas é o lado financeiro. O lado financeiro porque as pessoas buscam estabilidade, né? Equilíbrio financeiro, né? Dessa parte. Mas eu preciso salientar aqui, né? Que parte do salário é fixa e parte do salário é variável. Precisa voar. Você precisa voar para produzir. Então, nem sempre a sua escala vai ser a mesma. Vai ter meses que você vai voar 60 horas, vai ter meses que você vai voar 80 horas, e 20 horas de voo faz uma diferença muito grande no salário. Então, mesmo assim, mesmo na sua vida financeira, você vai continuar precisando ter um bom planejamento, porque o seu salário oscila, seu salário variável oscila. Vai ter meses que você vai chegar, sei lá, hoje, outubro de 2019, vai chegar a R$7.000 e vai ter salários que você vai receber 4.300 líquido na sua conta corrente. Então, depende do seu planejamento. Cara, isso varia muito, né? É uma variação muito grande. Então, depende de um bom planejamento, de uma boa estruturação, porque senão você entra chão adentro, né? Como a gente fala na aviação aí, com a questão financeira. Mas o que eu gosto de destacar aqui é o seguinte: o lado financeiro é bom? É bom com relação à condição geral do nosso país. Tem as suas exigências? Tem as suas exigências também. Agora, essa parte do planejamento é uma delas, que eu acabei de citar. Mas eu preciso chamar a atenção de vocês aqui para que o lado financeiro não seja a única motivação que você tenha, né? Por quê? Porque com o tempo você vai adquirir o equilíbrio que você quer. Com o tempo você vai comprar as coisas que você quer comprar. Você vai ter as reservas que você quer ter. E aí, qual é o motivo agora? Uma vez que você já tem o dinheiro, uma vez que você já tem o equilíbrio, uma vez que você já tem aquilo que você desejava, a estabilidade financeira, entende? Então ali você tem que tomar muito cuidado se o seu motivo é financeiro, para ali na frente você não se tornar uma pessoa frustrada. E trabalhar só única e exclusivamente por causa do dinheiro, né? Sim. Então, assim, tudo bem se esse é seu caso, mas que isso seja uma verdade absoluta para você. Volto a dizer aqui, que você tenha uma boa base e saiba, eu vou trabalhar nesse emprego por causa do dinheiro, ponto. Você sabe lidar com isso? Sei. Sabe lidar com todos esses sentimentos? Sei. Ótimo, beleza, não tem problema algum, sem julgamentos. Agora, se você não, isso não é uma verdade para você, se você não sabe lidar com isso, muito provavelmente isso vai ter um efeito psicológico, vai ter um efeito na sua vida como um todo, na sua motivação, nas pessoas que você se relaciona. Então, o que a gente está falando aqui, como eu disse, é a base, é aquilo que para você tem que ser uma verdade absoluta. Por quê? Porque a partir dessa base, a partir dessa verdade absoluta, você aprende a gerenciar as emoções e tudo que vem junto com ela. Eu vou ter que falar outra coisa agora, antes da última pergunta. Eu lembro quando a Andressa, né, trabalhava na aviação, um dos benefícios que tem é a questão das passagens, né? A gente era muito barato. E eu adorava aquilo, porque a gente não tinha muita rotina. A gente podia pegar uma chave e ir para a Europa e ir embora da hora que desse vontade, porque a passagem não tinha data e hora marcada. Então, essa questão de não ter rotina me parece ser uma coisa muito boa. Mas depois de tudo que tu falou, saber lidar com a falta de rotina não é uma coisa para qualquer pessoa também. Sim, é aquilo que eu estou falando. A gente tem que se preparar para o que está por vir. Entende?
desejar ter sempre uma rotina diferente não significa saber lidar com sempre ter uma rotina diferente. Tem muita gente que quer uma rotina diferente, mas não sabe gerenciar isso. Na menor alteração na sua rotina, se frustra. Então, É difícil lidar com mudança. lidar com mudança, cara. Horário de sono. Quem é do Rio Grande do Sul aqui deve se lembrar de uma coisa chamada calendário rotativo, Não vai ter. que foi Nossa. a criação de um projeto de otimização das escolas estaduais, aonde nós teríamos 3 calendários. Um calendário com férias em janeiro e fevereiro, o outro acho que era abril e maio, e o outro com agosto e setembro. Você lembra disso? Sim. Foi vítima disso, não? E aí o que acontece? Bom, era uma ideia fantástica do ponto de vista de otimização de infraestrutura. Simplesmente utilizando a infraestrutura sem botar um tijolo, sem botar uma telha, eles iam conseguir criar mais não sei quantas vagas na rede estadual. A ideia, do ponto de vista técnico, ela era fantástica. Otimizava a infraestrutura do Estado de forma maravilhosa. Mas por que foi uma catástrofe? Tinha mudança. Porque eles esqueceram de um detalhe. Isso ia mexer com uma sociedade extremamente tradicionalista como a sociedade gaúcha. As férias são em janeiro e fevereiro. Férias é janeiro e fevereiro e ponto. E o bagual ali crava a estaca e não sai mais. Então, quando teve que gerar mudança na vida das pessoas, ninguém aceitou. E a grande verdade é que as pessoas têm pânico de mudança. Tem pavor, tem pessoas que pagam para não mudar. Quase todos. Então, existem muitos serviços que são assim, aqueles que eles te dão por 30 dias, né? Aí você usa. Isso é tão bom. Daí depois vem o custo. E aí você fica, não, mas daí agora eu vou ter que mudar, já estou acostumado a usar isso aqui, fez tão bem para minha vida, não quero mudança. Aí você continua pagando. Então, lembra, muita gente deve saber aí das técnicas dos 21 dias para criar um novo hábito. Por que eles te dão 30 dias de utilização de algo gratuito? É a técnica de criação de hábito. Eu crio um hábito de tu te familiarizar com aquilo ali. Quando tu está familiarizado, eu vou lá e, agora eu tiro ou tu paga. Cria falta. Eu crio a escassez, exatamente. Então a pessoa começa a consumir. Quase todos os serviços de assinatura têm um pacote aí, 1 mês, 3 meses, num valor mais baixo ou grátis, né? Aí como tá uma televisão, um telefone, tem promoção. Netflix. Primeiros 3 meses, tanto. Gatilhos mentais, a gente está rodeado de gatilhos mentais a todo momento. Eu ensino esses gatilhos mentais no plano de voo, por quê? Porque você tem que aprender a usar, uma vez que você vai trabalhar com pessoas, independentemente da área. Isso é muito importante ficar aqui, registrado. Independentemente da área que você for trabalhar, sempre vai haver pessoas e você tem que saber. Você tem que saber gerenciar pessoas, influenciar, persuadir de forma íntegra. Né? Gosto de sempre frisar isso. Tem um método de fazer isso de forma íntegra, sendo verdadeiro, usando de estratégia, usando o seu melhor no seu lado profissional, da forma mais eficiente. Eu me perdi aqui, a gente tinha um tema... A gente estava falando sobre rotina, mas eu lembrei do que eu ia falar agora. E como eu disse, a grande maioria das pessoas querem uma rotina diferente, mas elas não têm o nível de adaptabilidade para conseguir gerenciar essa rotina diferente. Lembra que eu falei? A companhia aérea é namorado ciumento e namorada ciumenta. Ela vai fazer perguntas para ter certeza que ela é a única na sua vida. Então, eu vou te dizer, e se ela vai te dar um problema, o big problem. Ela vai te dar um big problem e ela vai ver se tu consegue te adaptar. O que são dinâmicas de grupo? Problemas para te resolver. Problemas que geralmente não tem solução. Então, quem se adapta, Se destaca, né? hashtag fica a dica. Fica a dica.
Aí se tu fazer a pergunta que ele vai ficar bravo, ele vai ficar uma meia hora falando, tu quer fazer uma consideração do... Não, eu já vi, cada vez eu tenho visto que assim como a minha antiga profissão, esse lance da aviação tem muito parecido, tem que ter uma dedicação. Tive muitos, algumas carreiras, inclusive dentro no caso do exército que eu servi, a gente vê pessoas tendo vários problemas com família, alguns cursos que os caras fazem, o cara se ausenta de casa um bom período de tempo. Se o cara não tem uma boa estrutura familiar, o cara pira. O cara vira um cara que só fala do trabalho, em casa é só trabalho, em casa assim. E isso é uma coisa também que... O nível de entrega é muito alto. O nível de entrega é muito alto e a cobrança também, né? Não é à toa que na aviação estuda-se fatores humanos, né? Não é à toa que se estuda. O ambiente é hostil. Sim, ele é um... Tá dentro de um charuto gigante voando a 1000 km por hora. O nível de alguém pirar o cabeção a 12.000 pés complica, né? O ambiente é hostil. Todo mundo tá ali, entre aspas, desconfortável. São poucas as pessoas, mesmo que voem muito. São muito poucas as pessoas que conseguem se sentir confortáveis ali dentro. Porque o ser humano ele tem um instinto de defesa muito forte e tu tá naquela velocidade voando, tu sente a iminência de a possibilidade de morte. Então tu tá desconfortável. Tu sabe que se algo não funcionar perfeitamente, as consequências são muito sérias. O teu cérebro ele tem uma programação que é justamente para te manter vivo. É o que a gente busca, né? Ele Todos os animais evitar o perigo, né? Evitar o perigo. Então ele, de acordo com essa configuração, cara, é impossível você fugir disso. Tu imagina um comissário que tá, sei lá eu quantas horas por dia, né? Até 11 horas, se não me engano. Até 11 horas. Dentro daquele cara ali, sabendo que tem que tudo funcionar perfeitamente. Para ele não entrar numa paranoia, ele tem que estar muito consciente de tudo que está acontecendo, do todo, né? Sim, do todo. Tem que ser muito claro, muito transparente. Todas as fases do voo, você tem que tem uma coisa que a gente chama de consciência situacional, você tem que estar muito conectado com o que está acontecendo no momento do voo e sempre o que está por vir. Qual a sequência de eventos natural que vai acontecer a partir daquele momento. Estar ciente de que isso existe pode ser considerado um conhecimento diferencial para quem está buscando ainda conseguir isso. Sem dúvida, porque a gente está falando aqui o quê? Que você vai mostrar no seu processo seletivo que você é o cara pro job, né? Que você é o negócio, você é a pessoa certa para o trabalho. Correto? E se eu estou dizendo que a rotina da profissão prevê você não só saber manter consciência situacional daquilo que está acontecendo no momento presente e também antevendo, por quê? Porque comissários trabalham com prevenção, então você tem que estar sempre um passo à frente, você está sempre pensando qual é a sequência de eventos agora na minha próxima 10 minutos, meia hora, 1 hora. Você tem que estar sempre planejando isso, sempre pensando nisso. Então, a pessoa que definitivamente realiza isso na rotina dela como um hábito, num processo seletivo, fica muito claro. Ela consegue fica mesmo muito... sem precisar falar nada. Sim, opa! Tem técnicas que você desenvolve que só da pessoa te olhar, ela sabe que você se planejou para estar ali. Só dela olhar. E com certeza quem está buscando alguém tem essa técnica bem aguçada. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Posso fazer a última pergunta? Pode, eu acho que... Se eu falar, vai ser o próximo texto. O negócio é o seguinte, eu vi já aí, né, nesses meses que a gente vem trabalhando junto, muitas pessoas usarem essa frase. E eu sei que tu não gosta dela, por isso que eu deixei ela pro final. Eu quero entrar para aviação para desenvolver o meu idioma, para desenvolver o inglês, para desenvolver o espanhol. O que tu acha da pessoa que vem para aviação para desenvolver o idioma dela? Não vem. A pessoa não vai vir. Não é curso de Não, idioma. tem muitas pessoas que pensam o seguinte, eu tenho que desenvolver o meu idioma e sendo comissário de voo, por estar em diferentes locais, em diferentes lugares e muitos desses diferentes lugares falam outro idioma, assim eu vou aprender o idioma, ou inglês, ou espanhol, seja lá qual for. Né? Já desenvolver pouco, mais. Mas vai ficar bom agora. Não vai. Não vai porque, em primeiro lugar,
Você tem que lidar com as situações dentro do voo. A companhia aérea não vai contratar você, eu volto a dizer aqui, a principal habilidade de um comissário de voo é sua capacidade de comunicação. Se você sabe se comunicar muito bem e faz isso em 2 idiomas, 3 idiomas, o idioma ele complementa, ele é um ampliador de habilidade. Se você já sabe se comunicar muito bem, você vai lá e faz isso em inglês, e português, e espanhol, e alemão, você impacta uma quantidade de pessoas muito maior com a sua habilidade de comunicação. Então o principal é você saber se comunicar. Eu sempre faço analogia com o professor. Quem já teve um professor ruim? Eu já tive. Quer dizer o quê? Que ele não sabia o que ele estava ensinando? Não, muitas vezes o cara era excelente. Eu tive um professor de física que ele era o cara da física. Mas pensa numa aula ruim, que ninguém entendia nada. Essa analogia foi perfeita. E aí o que acontece? A pessoa não é que ela não seja boa naquilo ali, ela não sabe comunicar, ela não sabe transmitir. E aqui está cheio de exemplo, ao longo desses 8 anos que eu dou treinamento em escola de aviação, eu escutei muitas vezes aluno dizer assim, poxa, mas fulano é professor de inglês e reprovou na seleção lá na companhia X. Por quê? Porque eles... Não quer dizer que porque ele é professor de inglês, que ele é uma ótima pessoa em se comunicar. Se comunicar é uma coisa, comunicação é uma coisa bem complexa que você tem que estudar e praticar principalmente para poder desenvolver ela. Tem gente, eu consigo falar muito bem com quem eu conheço, com quem eu não conheço eu travo geral. Então você tem, você tem problema de fala? Não. Você tem problema de dicção? Nesse exemplo que eu dei? Não, porque se você fala com os conhecidos, você não tem esses problemas. Então por que quando você fala com alguém que não é conhecido, você trava? Porque tem uma conversinha interna aqui dentro. Tem alguma coisa que você fala para você mesmo que te trava. Então o problema não é a fala. O problema está aqui dentro, na configuração do HD. Você tem que reconfigurar o seu HD para aí sim utilizar aquilo que você já faz com os conhecidos agora com os desconhecidos. Então, comunicação ela é complexa. Então, primeiro você tem que aprender a se comunicar. E a questão do idioma é um erro básico, bem básico mesmo, a pessoa achar que por ser comissária de voo ela vai desenvolver o idioma dela. É pelo contrário, a companhia só vai te selecionar se você tiver o seu idioma desenvolvido. Que nível de desenvolvimento? Você tem que ser capaz de manter conversação. Não sabe dizer que é uma caneta? Beleza. Mas sabe explicar que é aquele negócio que você pega, aperta na parte de trás, salta uma pontinha na frente, que quando você esfrega no papel você consegue deixar uma mensagem? Ótimo, você manteve conversação. Você tem que saber manter conversação. Você não precisa ser fluente. E isso eu recebo muita mensagem através do Instagram perguntando, para ser comissário de voo precisa ser fluente no idioma? Não precisa ser fluente no idioma. Você pode ter um nível intermediário. A partir de um nível intermediário, se você é uma pessoa que sabe se comunicar muito bem, você já tem grandes chances de entrar para essa área, tá? Mas o ideal é que você seja avançado. Não precisa ser fluente, mas que você tenha o inglês avançado o mais rápido possível. De onde vem o nível avançado? Prática. Tudo vem da prática e da repetição. No plano de voo eu ensino como o teu cérebro aprende. E uma vez que eu te ensino como o teu cérebro aprende, você vai conseguir criar novas memórias no novo idioma. Aprendendo esse idioma de forma muito mais rápida. Tá cheio de case aí. Nem vou citar nomes, mas tá cheio de case aí do plano de voo. Galera que partiu do zero no inglês, em 3, 4 meses consegue se comunicar tranquilamente. Tem, óbvio, ainda o que desenvolver da relação, assim, refinamento de pronúncia, mas definitivamente consegue se pronunciar. Se comunicar, exatamente, da melhor forma, de uma forma eficiente, né? Porque ela cumpre aquilo que ela precisa, vamos dizer assim. Entendi. Tem o que refinar, mas ela consegue cumprir aquilo que ela se propõe, que é se comunicar em inglês. Muito legal, Luciano. Eu quero te agradecer, então, obrigado. Quero dizer que vai estar lá o post oficial. Desculpa, tem mais uma coisa que eu queria falar. Manda bala. Tem muita gente que me pergunta também com relação a
Luciano, eu só tenho dinheiro para fazer o curso de comissário ou para fazer o curso de inglês. Faço o primeiro curso de comissário ou o primeiro curso de inglês? Bom, eu vou falar o que eu fiz e aquilo que eu vejo a grande maioria das pessoas fazerem. Primeiro, faça o curso de comissário. Por quê? Porque você já vai se inserir nesse mundo, já vai criar networking, já vai conhecer as pessoas certas, e aí com o tempo que você tem para ficar estudando idioma, você consegue ir trabalhando cada vez mais seu networking, já conhecendo as pessoas dessa área, criando relacionamento e tal. Então, eu acho que essa configuração, primeiro o curso de comissário, para depois o curso de inglês, ela te ajuda muito com isso. Porque se você inverter e fizer primeiro o curso de inglês para depois o curso de comissário, abre parênteses, só recomendo para isso, para quem é muito novo e ainda não tem a idade para fazer o curso de comissário. Aí eu recomendo fazer inglês antes. Se você já tem a idade para fazer, faça primeiro o curso de comissário. Porque fazer o curso de inglês, isso demanda tempo. Outra coisa, você não vai ter as práticas que hoje são abordadas dentro da aviação. Então você vai ficar aprendendo inglês como a grande maioria, você não vai estar imerso dentro da aviação, aprendendo o vocabulário de aviação, enfim, aquela coisa que vem com o tempo. Então é por isso que eu recomendo. Recomendo que você primeiro faça o curso de comissário, depois faça o curso de inglês. Isso vai com certeza potencializar os seus resultados. Acho legal porque hoje tem como aprender inglês sem fazer curso, tem muito material disponível para estudar, inclusive tu pode estudar os temas da aviação em livros em inglês, que tu já está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Facilita o caminho. E uma das coisas que eu acho que é muito importante a galera saber também, que não é o seu dinheiro que vai fazer você falar inglês. Dinheiro nenhum do mundo faz você falar inglês. O que faz você falar inglês é você mesmo. O inglês ele sempre esteve dentro de você. Você tem que achar um jeito de trazer o inglês para a tua rotina. Fazer com que isso se torne automático. Fazer com que você crie uma imersão no idioma. E para você conseguir fazer isso, você tem que usar, no meu caso, foi uma insatisfação. Eu tinha uma grande insatisfação com os meus resultados e eu estava sempre tentando uma coisa diferente. Mas o que eu quero dizer é que você vai ter que trazer a sua iniciativa. Você tem que ter iniciativa. Você tem que começar a falar, literalmente, descrever toda a tua rotina, tudo que tu está fazendo em inglês. Tem vídeos meus no YouTube, no Instagram, que explicam passo a passo dessa técnica e isso realmente traz muito, muito resultado. O inglês é tu que coloca ele para fora, não é ninguém que coloca ele dentro da tua cabeça. Acho que cabe um episódio do nosso Desaprenda para Aprender só do idioma, né? Cabe. That's Só right. Vai ter, sem dúvida vai ter. Tem que fazer, né? Vamos fazer, né? Vamos fazer a próxima. Eu queria encerrar só dizendo, então, que vai estar o post lá no Instagram do episódio número 2. Instagram. E aí eu peço para vocês, quem ouviu até aqui, comentar lá com a hashtag Desaprenda pra Voar. Desaprenda pra voar. E a hashtag minha vai ser não vem. Quer desenvolver o idioma? Não vem. Hashtag não vem, hashtag Desaprenda pra Voar. Quem comentar com essa vai ter prioridade lá depois para ganhar uns comentários bacanas do Luciano. Show de bola. Fechou, Edu? Valeu. Fechou? Algo mais? Não, é isso Então, aí. galera, muito obrigado. Até o próximo. Vai ser, então, desenvolvimento do idioma. Vai pegar fogo esse negócio. Vai Ficar sim. brabo. Obrigadão, cara. Valeu, cara. Desaprenda para Voar, podcast que vai te levar às alturas. Valeu, galera.